Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema complexo, mas fundamental para entender a sociedade em que vivemos. O marxismo e sua visão sobre Estado, ideologia e luta de classes. Preparados? Então vamos lá. Para o marxismo, o Estado não é uma entidade neutra que flutua acima da sociedade. Pelo contrário, ele é visto como uma forma política que surge em um momento histórico específico com uma função principal: garantir que o sistema econômico dominante continue funcionando. No nosso caso, o capitalismo, isso significa que o Estado atua para proteger a propriedade privada, validar contratos, manter a lei e a ordem, e construir a infraestrutura necessária para a economia girar. Ao mesmo tempo, ele precisa gerenciar os conflitos entre as classes sociais, usando tanto instituições como o parlamento, quanto a polícia e o exército. Vocês já devem ter ouvido falar na tal autonomia relativa do Estado. A ideia é que o Estado não é simplesmente um fantoche nas mãos da burguesia, obedecendo a ordens diretas. Na leitura marxista, essa autonomia existe sim. Ela permite que o Estado faça concessões, crie políticas sociais e até mesmo negocie com os trabalhadores. Contudo, essa autonomia tem um limite claro. Ela não pode ameaçar as bases do sistema, como a propriedade privada e a busca incessante pelo lucro. No fim das contas, a lógica do Estado tende a favorecer a acumulação de capital. E é aqui que entra um conceito central: a luta de classes. Essa expressão se refere ao conflito constante entre grupos que ocupam posições diferentes na produção. No capitalismo, essa briga se dá principalmente entre o capital, ou seja, os donos dos meios de produção, e o trabalho, os que vendem sua força de trabalho. E essa luta não acontece só na porta da fábrica. Ela está nos sindicatos, no parlamento, na mídia e nas ruas. Não é uma guerra declarada o tempo todo, mas um campo de batalha permanente, onde se negociam acordos, se fazem greves, se aprovam reformas e se criam formas de controle. A consciência de cada classe sobre sua posição e seus interesses se manifesta em partidos, movimentos e organizações políticas. Mas como uma classe consegue dominar a sociedade inteira, aí entra o conceito de hegemonia. Hegemonia não é só força bruta, é a combinação de poder material com liderança intelectual e moral. Uma classe se torna hegemônica quando consegue convencer as outras de que seus interesses são, na verdade, os interesses de toda a sociedade. E uma ferramenta poderosa para isso é a ideologia. No marxismo, ideologia não é simplesmente uma mentira que alguém inventa. É um conjunto de práticas, ideias e representações que fazem o nosso mundo social parecer natural, lógico e justo, mesmo quando ele é desigual. A ideologia está em todo lugar, nas escolas, nas igrejas, na mídia, na cultura popular. Ela molda nossa forma de ver o mundo sem que a gente perceba. Pensem no fetichismo da mercadoria. Os preços parecem uma característica das próprias coisas, e não o resultado das relações de trabalho por trás delas. Ou nas ideologias da meritocracia e do empreendedorismo, que celebram o esforço individual, mas muitas vezes escondem o fato de que nem todos partem do mesmo lugar. A crítica ideológica não busca destruir tudo, mas sim mostrar os limites e as estruturas de poder por trás dessas ideias. Um bom exemplo de como tudo isso funciona na prática é o estado de bem-estar social. Ele surgiu em alguns países capitalistas depois de muita luta e negociação no século XX. E sim, ele conseguiu reduzir a pobreza e distribuir um pouco de renda. Mas sua criação não foi um ato de pura bondade das elites. Foi resultado da pressão dos sindicatos, do medo de revoltas sociais e da necessidade de criar um mercado consumidor de massa. E o que acontece quando a economia entra em crise ou a competição global aperta? As alianças que sustentavam esses direitos sociais se enfraquecem, e vemos avançar as reformas que retiram direitos. Isso mostra que o Estado social foi uma conquista da correlação de forças, e essa correlação pode mudar. Outro campo onde vemos o Estado atuando de forma clara é na segurança pública e na política criminal. O encarceramento em massa, a militarização de bairros pobres e a vigilância digital servem como ferramentas de controle. Elas ajudam a estabilizar o mercado de trabalho e a neutralizar possíveis focos de resistência. E quem é o alvo principal dessas políticas?
desproporcionalmente, os pobres e as minorias. A lei pode ser igual para todos no papel, mas na prática, a balança não é tão equilibrada. Ao mesmo tempo, o próprio Estado pode ser um campo de disputa. Políticas de inclusão, participação popular e transparência abrem brechas para um controle maior da sociedade sobre o poder, mostrando que o Estado é um território contraditório. A relação entre Estado e economia é direta. Orçamento, impostos, regulação. Tudo isso são ferramentas políticas. Impostos progressivos e investimentos públicos podem diminuir a desigualdade. Já as isenções fiscais para grandes empresas, privatizações e a desregulação tendem a concentrar ainda mais a riqueza. Nas democracias, vemos como grupos de interesse poderosos conseguem influenciar as políticas, seja pelo financiamento de campanhas ou pela famosa porta giratória entre o setor público e o privado. A resposta a isso, para o marxismo, seria fortalecer a organização popular e democratizar o planejamento econômico. No cenário internacional, a lógica se repete. Organismos como o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, junto com tratados comerciais, criam regras que muitas vezes limitam a autonomia dos países, especialmente os da periferia. A diplomacia vira uma negociação onde países competem para atrair investimentos, oferecendo vantagens e flexibilizando leis. Para a teoria marxista, isso é apenas a expansão da lógica de acumulação para uma escala global. A alternativa seria buscar cooperação, integração regional e a defesa dos direitos dos trabalhadores em nível transnacional. E não podemos esquecer dos aparelhos privados de hegemonia. A grande mídia, os think tanks, financiados por empresas, até mesmo as plataformas digitais, eles ajudam a construir e disseminar a ideologia dominante fora do aparato estatal. Narrativas sobre eficiência, modernização e empreendedorismo se espalham, transformando problemas estruturais e políticos em questões técnicas para especialistas resolverem. O marxismo busca fazer o oposto, repolitizar a economia, devolvendo à sociedade o poder de decidir o que, como e para quem produzir. E a revolução? Na tradição marxista, não se trata de um evento repentino e isolado. É o resultado de um longo processo de organização, acúmulo de forças e crises do sistema. As estratégias podem variar. Uma transição pela via eleitoral, com reformas profundas, uma insurreição popular contra um regime repressivo, ou a criação de formas de poder paralelo. Mas em todos os cenários, a questão do Estado volta com tudo. Como desmontar essa máquina de dominação sem criar um vácuo de poder que permita a volta da ordem antiga? As propostas de democracia socialista buscam responder a isso com ideias como conselhos populares, planejamento participativo e o controle direto da produção pelos trabalhadores. Para concluir, pensar sobre Estado, ideologia e luta de classes com as lentes do marxismo não é ver o mundo de forma simplista ou demonizar quem pensa diferente. É uma ferramenta para analisar as estruturas, os interesses e os discursos que fazem a desigualdade parecer algo natural. O objetivo final é construir, com análise rigorosa e prática democrática, uma sociedade onde a economia sirva às necessidades humanas, o poder seja realmente distribuído e a liberdade seja sinônimo de autogoverno coletivo. A crítica marxista, portanto, não é um lamento pelo passado, mas um convite constante para repensarmos radicalmente as bases da nossa vida em comum. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Até a próxima!